democrata russo. E aparece a figura do Lenin. Lenin nasceu em 1870, morreu em 1920. Lenin é a figura principal nessa história, porque ele vai ser um dirigente político extraordinário, um grande líder político, mas ao mesmo tempo um grande formulador, um grande teórico, combinando, portanto, duas coisas raras se encontrar na mesma pessoa: um grande teórico e um grande organizador, um grande tático e um grande estrategista. Ele é um homem, de fato, extremamente bem dotado de habilidades intelectuais, de força política, força moral. E ele vai, nesse mesmo ano aqui, 1897, na verdade, em 99, escreveu um livro que foi muito importante para o marxismo, chamado Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Tudo aquilo que eu falei aqui outro dia sobre o capitalismo e tal, lei do valor, não sei o quê, são questões teóricas gerais. O Lenin pegou essas ideias gerais do Marx e aplicou essas ideias para entender uma situação concreta, que é a situação russa. Não é fácil fazer isso, né? Uma coisa é você ter um conceito. O conceito tem uma universalidade, uma abstração. Quando você pega o conceito aqui e traz ele para o mundo real, esse processo de mediação é difícil. Né? As coisas não são. Você não pode aplicar mecanicamente o conceito. Você tem que, na verdade, quase que reconstituir o conceito, tem que se aplicar às realidades materiais concretas. Ele fez isso. A grande e fundamental contribuição dele ao marxismo foi essa capacidade de tomar ideias gerais, ideias filosoficamente muito abstratas, de transformá-las em instrumentos concretos de intervenção, de luta, de organização. Isso é o grande virtude. Quando ele escreve esse negócio, aí tem 1902, um livro fundamental que ele escreve, chamado O que Fazer? Onde ele define, nesse livro, um tipo de partido, uma concepção de partido. E que é um partido que efetivamente vai liderar e vencer a Revolução Russa. O partido que o Lenin cria, não que ele cria, o partido foi criado por muita gente, né? Parte disso, a concepção que ele defende do partido, que está nesse livro aqui, acaba sendo a que vai prevalecer no Congresso de 1903, segundo Congresso do Partido, onde há um racha entre bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques quer dizer maioria e mencheviques minoria. No Congresso de 1903 racha o partido mais ou menos no meio, porque os mencheviques, os bolcheviques ganharam a votação com 3 votos. Lenin ganha a disputa, interna do partido, cria uma ala majoritária, os mencheviques vão se afastar do partido. Depois, alguns deles vão embora. O Trotsky, por exemplo, nesse momento fica com os mencheviques. Mais tarde, o Trotsky vai se aliar ao Lenin, etc., já num outro contexto, o contexto da Revolução do Exército. Mas nesse momento aqui é um racha. Qual é o problema? O problema é o tipo do partido. O Lenin vai defender a ideia de um partido
quadros. O que é o partido de quadros? Partido dos revolucionários profissionais, disciplinados, treinados para fazer aquilo cujo objetivo é tomar o poder. Partido como uma arma de combate da classe operária, uma arma da revolução. Os mencheviques defendem, contra essa posição, a ideia de um partido amplo. Eles dizem que esse partido, nisso eles tinham razão, esse partido tem um risco sério de ser tomado por uma elite, de se tornar algo contrário ao que nós queremos. Esse é o partido de um grupo, e não o partido da classe. Né? A proposta do Lenin para trazer a ideia de centralismo democrático, essa é a palavra que ele resume o funcionamento do partido. Essa definição de centralismo democrático, para os mencheviques, é uma definição que não garantia a democracia interna do partido, por isso eles não vão participar. Então saem. 1905, primeira Revolução Russa. O ano de 1905, logo em janeiro, começa com uma revolução na Rússia. Os antecedentes dessa revolução de 1905 tem a ver com a guerra russo-japonesa de 1904. A Rússia e o Japão entram em guerra em 1904. E a guerra é vencida pelo Japão de forma acachapante. A Rússia é derrotada, e derrotada de uma maneira humilhante na guerra de 1904 e 1905. O que significa isso? Significa que a Rússia entra numa guerra, numa aventura colonial com o Japão, perde, e ao perder, perde recursos, perde gente, perde dinheiro, perde tudo. Uma crise de abastecimento, a população fica insatisfeita, falta alimento, falta energia, falta transporte, e a população começa a protestar contra esse descalabro, esse estado de coisas. E há uma passeata no dia, se não me engano, 9 de janeiro de 1905, uma passeata pacífica em direção ao Palácio do Czar, em São Petersburgo, um domingo, chamado Domingo Severo, que as forças repressivas atiram contra a população, matam vários dos que estavam passeando, fazendo uma passeata mesmo, carregando inclusive ímãs e tal. Tinha um padre que foi o cara que liderou essa faixa, uma coisa muito pacífica. E a partir desse ato da polícia de reprimir, o movimento começa a ganhar força, intensidade, e durante todo o ano de 1905, a Rússia vive uma situação de permanente insurreição, greve geral, etc.